Na verdade, ele rodou até um pouco acima disso, mas o nosso benchmark é entregar CDI mais 3% ao ano, isento de imposto de renda. Ao longo de 5 anos, a diferença entre aplicar nas outras estratégias e aplicar numa estratégia como essa, você constrói quase 30% a mais de patrimônio. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Correia. O Gustavo Correia é o gestor principal da FGA, que a gente já tem aí um contato desde 2021, e eu hoje posso falar abertamente que eu considero ele o melhor alocador de dinheiro, de capital, quando a gente fala de agronegócio, né? É aquele cara que você gosta mesmo de falar, né? Que tem o barro na sola do sapato e vai lá para o mato e conhece realmente as empresas. Eu acho que isso faz total diferença na hora do FGA. Então, eu acho que você é a pessoa mais capacitada para falar não só sobre o FGA 11, né, que é um Fiagro que está aí voando ao longo desses 2 anos aí aberto, mais ou menos, como também para responder algumas dúvidas que vão aparecer aqui. Então, queria agradecer a gentileza de estar aqui no domingo. A gente sabe que todo mundo tem seus afazeres, tem seus momentos de lazer. Então, agradeço e já aproveito para dar as boas-vindas. Nigri, obrigado. Sim, agora com os elogios que você fez aí, sobe o sarrafo mais um degrau acima para participar aqui. Mas, assim, sempre bom estar presente aqui. Eu estava assistindo as apresentações aí, o nível está super elevado. Você e o Zatar estão de parabéns por estar conduzindo as conversas e levando conhecimento para todo mundo. Estou à disposição aqui para esclarecer, trazer os pontos que você julgar interessantes, tanto de mercado de crédito agro. Eventualmente as pessoas investem até direto, embora eu sou da linha do que vocês estavam falando agora há pouco, né, de dar o mandato para um gestor que tem competências maiores para administrar os seus investimentos, mas estou super à disposição, tanto falar do crédito, macro, agro, perspectivas e do nosso fundo. Obrigado a todo mundo também que está no domingão aí ouvindo a gente aqui. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: talvez algumas pessoas não conheçam a própria gestora, a FGA. Então, vale a pena você falar assim, se conseguir em 5 minutos, o histórico, passando por todos os créditos que vocês já conseguiram estruturar, originar e alguma coisa nesse sentido. Acho que faz muito, eu acho que é bom para a gente começar dessa forma. Tá bom, legal. A história nossa da FGA, ela não começa como gestora. Ela começa no mundo de crédito, agro, estruturando financiamentos. Eu estou falando de uma casa que tem 18, 19, estamos fazendo 19 anos de atuação, principalmente dentro do mundo agro. O que nós fizemos ao longo dos anos? E se voltar no início, a gente está falando de empresas, a gente assessorava empresas que tinham a produção agrícola na pessoa física, não estavam num CNPJ, não eram empresas do ponto de vista de concepção corporativas, e ajudamos muito essas empresas a entenderem a importância de ter governança, de ter auditoria, de se preparar para acessar um mercado que
parecia ser, naquela época, estou falando de novo, quase 20 anos atrás, parecia ser importante para suprir as necessidades. Essas empresas, as necessidades de capital, essas empresas acessavam exclusivamente o mercado bancário. E aí, o exemplo que eu sempre trago aqui, em que o ciclo foi completo do ponto de vista de acessar os diversos mercados, é o caso da Jalles Machado, com a qual a gente atuou desde 2006, passando por diversos movimentos estratégicos que eles fizeram, acessando o mercado de dívida, mercado de capitais de dívida, acessando instituições multilaterais, como a AFC, que financia também o crédito privado, e culminando com a abertura dele da empresa de capital, passou a ser uma empresa listada. Com toda essa experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, conhecendo os diversos tipos de empresas do agronegócio, isso nos habilitou para ter uma gestora de crédito agro e ter um dos FIAGROS que veio a ser listado. Nosso fundo foi, não lembro certo, acho que foi o 4º ou 5º FIAGRO a ser listado na Bolsa. Isso é um ponto importante, porque existem alguns outros FIAGROS que não são negociados na Bolsa, né? Então, você não tem a mesma liquidez quando comparado com os que são negociados na Bolsa. O nosso é um dos fundos líquidos, e a experiência que nós trouxemos como time é essa de quase 20 anos estruturando crédito dentro do agronegócio. Boa, vou deixar aqui embaixo o código para o pessoal poder, né, amanhã poder acompanhar e etc., ou mesmo colocar num gráfico hoje. Então, essa experiência da estruturação de crédito, na minha visão, fez muita diferença para, assim, eu gostar muito do próprio, da própria gestora. Mas uma coisa também que me chama muita atenção é o seguinte: quando eu pego o relatório gerencial de vocês, eu tenho praticamente uma mini aula todos os meses sobre como está o mercado agro. Então, muito do que estão se perguntando aí aqui nos comentários, já tem as respostas aqui, né? Ó, panorama setorial, aí eles começam, açúcar e etanol. Eles falam exatamente como é que está a moagem no Centro-Sul, aí colocam comentários. Aí o balanço global de açúcar aqui, mundial. Aí a parte de fertilizantes, ó, como é que está a importação de fertilizantes no Brasil, importação de fertilizantes químicos agora, cotação desses fertilizantes. Aí aqui já passa para o preço do milho em Chicago e em Sorriso. A gente vê aqui em alguns momentos que tem sai um pouquinho essa correlação. E destino da produção de milho do Brasil, se vai para exportação, se vai para demanda interna, se aumenta ou diminui estoque, depois vai para a soja, enfim. É um material tão amplo aqui, até ele começar a falar do fundo, que, sinceramente, muitas gestoras cobrariam por todo esse material, e eu tenho certeza que outras gestoras devem olhar o teu material para poder tomar decisões também. Outros fiagros devem fazer isso. Então, assim, as pessoas que estão com muitas perguntas aqui, vale muito a pena ver o relatório gerencial da FGA, que muitas dessas respostas vão estar ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa preocupação que o FGA tem de ser transparente, de passar as informações precisas para quem está investindo nele, que é algo que eu acho que tem muita proximidade com o que o Dica de hoje faz também, e a Carteira Z também. Legal. Então, eu estava falando a respeito de governança das empresas que nós assessoramos para vir ao mercado, né? Para acessar os diversos mercados. Com o nosso fundo, não foi diferente. E a gente viveu algumas dores como investidores no mundo de fundos imobiliários. Depois, se alguém quiser olhar, a gente passou a ser mais conhecido dentro como gestor no mundo agro, mas nós tivemos uma incursão pelo mundo de imobiliário. Nós somos os consultores imobiliários do Brascamp MLC 11, que é um fundo imobiliário. E o que dentro da indústria como um todo sempre chamou a atenção nossa? O dia que nós entrarmos como gestores, a gente tem que fazer como a gente sempre fez, que falava para as empresas que a gente assessorava, entregar muita governança. Governança significa qualidade da informação que você leva para o investidor, e boa ou ruim, Nigri.
Sim. E nesses 2 anos, a gente teve muita informação boa para trazer para o mercado. Mas o terceiro que dá o direito, dá a grana dele para a gente gerenciar, a primeira coisa, a coisa mais importante que tem eu preciso mantê-lo bem informado, transparência na informação, para que ele, de fato, tenha confiança naquilo que está sendo feito. Ou seja, tem uma notícia ruim, não dá. Tem uma notícia boa, dá rápido ou posterga. Então, se você observar o nosso relatório, a gente procura disponibilizar 1 ou 2 dias depois da distribuição do dividendo, porque uma das informações relevantes que vem para o relatório é a distribuição de dividendos. Se a gente tem eventos durante o mês, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas se a gente tem eventos durante o mês que, se uma pessoa tiver acesso a essa informação, ela vai ter privilégio em negociar a cota do fundo, na hora que a gente tem como gestor acesso à informação, a gente vai e faz comunicado ao mercado. Tem gente até que fala assim, mas vocês fazem muitos comunicados ao mercado. Para a gente, assim, eu estou sendo transparente e disponibilizando informação. Live, todas as lives, todas as participações com você, com outras pessoas que têm uma influência relevante no mercado, a gente toma o cuidado de, previamente à participação, disponibilizar o link para que as pessoas acessem. Então, essa preocupação com a governança do fundo, que significa ter cuidado com o dinheiro do investidor, é um pilar bastante relevante dentro da FGA, como gestora desse fundo, e em tudo que a gente faz, Nigri, em tudo que a gente faz, a gente traz essa característica. Eu não sei, às vezes a gente até olha e fala assim, eu vi, acho que foi o Roberto falando um pouco de ser outsider, né? Sim. Nós somos. Do agro, não. Do agro a gente está extremamente muito inserido. Mas do mundo de investimento, do mundo de gestão, do ponto de vista de falar com o investidor, inclusive são coisas que a gente está aprendendo bastante, melhorar essa comunicação. No último relatório, além do relatório, eu mesmo fiz um vídeo para dar um briefing do que estaria ali no relatório, encontrando outras formas de comunicação, mas nós somos meio diferentes. Eu até brinquei já algumas vezes com você, que a gente é caipira, não tenho vergonha de falar isso aí. Eu estou conversando com você aqui de Ribeirão Preto. Acho que calor maior do que... Ótimo. O Brasil é muito grande para a gente só ter gente falando do mercado lá da Faria Lima. Eu acho maravilhoso isso. Acho que tem que ter gente do Brasil inteiro, tem que ter de todos os estados da federação. E isso é importante. E tem conhecimento espalhado pelo Brasil como um todo. E é um conhecimento mais fundamentado, né? Porque não é uma tese de PowerPoint preparada para levar para o investidor. São pessoas que estão muito inseridas dentro da execução daquela atividade. Eu não lembro agora também quem foi, mas eu vi que, por exemplo, sugeriram o Matheus como uma ação interessante. Ele é interiorano e está lá e conhece aquilo que ele está fazendo. Tem riscos no negócio dele? Com certeza tem risco, está suscetível ao mercado, tem um processo de expansão, mas uma coisa é assim, ele é diferente e ele é local e conhece bem aquilo que está sendo feito. Isso é um paradigma que devagarzinho precisa ir sendo quebrado no mundo do investimento, tá? Assim, a gente enxerga um pouco disso, Nigri. Isso. Para quem não sabe, o Grupo Mateus é um grupo que é muito forte lá no Nordeste em termos de supermercados. E a primeira loja dele, se eu não me engano, a primeira ou a segunda foi, por exemplo, em Imperatriz, no interior do Maranhão, tá? Só para vocês terem uma ideia. E claro, hoje é um super grupo. Eu vi até um ranking lá que das empresas listadas em quantidade de ações, ele seria o segundo mais rico do Brasil em termos de quanto as ações valem nesse momento, o controlador do Grupo Mateus. Mas vamos voltar aqui para o fundo, para o FGA 11. O FGA 11, vamos fazer um briefing agora do fundo. Como é que ele está? Ele abriu capital em... Janeiro do ano passado. Janeiro de 2022. Fizemos 2 follow-on, o ano então, passado. Já foram 3 emissões. 3 emissões. A primária, uma segunda em agosto do ano passado e uma mais recente há 2 meses. Nós estamos com 440 milhões de reais de patrimônio no fundo.
praticamente todo o caixa da última captação que nós fizemos já tá alocado. Vou resumir, a gente tem algumas estratégias de construção de valor dentro do fundo que não necessariamente estão atreladas ao spread de risco, ou seja, quanto a gente recebe acima do CDI por emprestar o recurso. Uma das estratégias que a gente tem é comprar papéis, estruturar, originar, e por consequência a gente compra esse papel, que tem uma rentabilidade superior à que ele teria no mercado, equivalente, porque nós que originamos, como a gente está muito presente dentro do agro, a gente tem essa capacidade, e com isso a gente consegue vender esses papéis no mercado secundário e capturar um ganho adicional ao spread, ou seja, a taxa acima do CDI que nós alocamos. Isso permite que a gente tenha um pouco menos de risco de crédito dentro do fundo e entregue uma rentabilidade muito próxima de outros fundos de crédito que têm um risco superior quando comparado ao nosso. O Nigri, e essa estratégia ela foi pensada desde o início do fundo para que a gente pudesse estar concedendo crédito dentro do mercado corporativo. Então, eu vi até algumas perguntas que vêm nesse sentido, olhando muito o universo do produtor rural, pessoa física que está passando, por exemplo, agora por problemas climáticos com o plantio da nova safra. O nosso fundo, ele concede crédito, ou seja, ele empresta, vamos simplificar, ele compra CRA, mas ele empresta recursos para empresas corporativas. São empresas quase... hoje a gente está com quase metade do fundo alocado em empresas com rating público A- ou superior. O restante do fundo está todo alocado em empresas que têm balanço auditado, que têm uma governança mínima estabelecida, e que a gente... E aí esse é outro segundo ponto da nossa estratégia, em que a gente acredita que tem uma tendência de melhora na qualidade do crédito dessas empresas. Então, além da gente fazer aquela primeira alocação com spreads superiores, essas empresas, ao longo do tempo, melhoram, e a gente, com isso, tem também a possibilidade de vender esses papéis no mercado secundário. Então, eu estava falando, isso foi pensado desde o início. Por quê? Porque a gente viveu a falta de governança quando a gente se inseriu dentro do mercado agro. Então, fazer essa concessão de crédito em empresas que têm balanço auditado, que têm um histórico relevante, que você possa avaliar a capacidade de pagamento dela, é importante para que você tenha uma estratégia vencedora de emprestar e receber esses créditos. Até agora, a gente fala assim, em algum momento a gente pode ter algum problema no recebimento de algum crédito. É um fundo de crédito, tem risco atrelado à concessão de crédito, mas estamos aí com quase 2 anos e estamos passando ileso numa indústria em que todo mundo tem falado com alguma frequência um default aqui, um atraso de juros, um outro problema aqui. Ô, Nigri, se você me permitir, eu queria colocar também mais um ponto. Não tem construção de patrimônio sem tomar algum risco. Quer aplicar? Eu vejo, às vezes, não, eu vou aplicar 100% do CDI. Bom, primeiro, a maioria das estratégias aplicadas a 100% do CDI tem que pagar imposto de renda, você já não aplica 100% do CDI, você investe a 100% do CDI e paga imposto de renda sobre o rendimento. Então, você vai aplicar ali a 85% do CDI, se tiver uma LCA isenta, 90% do CDI. Só que, às vezes, você aplica esse recurso, que é livre de risco, e, de fato, ele é livre de risco, só que numa estratégia de investimento de longo prazo, 5 anos. Eu canso de ver pessoas físicas, investidores, investindo em fundos que estão atrelados a CDI ou em títulos atrelados a CDI, mas numa poupança que é construção de renda para uma aposentadoria ou para um recurso que ele vai precisar em 5 anos ali na frente. Eu falei disso porque eu estava falando do risco de perda, mas tem um upside bastante relevante. O fundo nosso, por exemplo, ele tem entregue,
Na verdade, ele rodou até um pouco acima disso, mas o nosso benchmark é entregar CDI mais 3% ao ano, isento de imposto de renda. Ao longo de 5 anos, a diferença entre aplicar nas outras estratégias e aplicar numa estratégia como essa, você constrói quase 30% a mais de patrimônio. Alguém aqui também já falou da exponencialidade dos juros, né? Sim. Isso é 30% a mais de patrimônio. Isso se você falou 5 anos, né? Se você levar 10, é quase 80%, 75% de criação de valor. Se você tem essa cabeça de investimento a longo prazo, num fundo de crédito, como é o caso do nosso fundo, bem gerido, você pode ter algum problema de crédito ao longo desse período, que não vai ser um problema. Você ainda assim vai ser vencedor na estratégia. Então, eu acho que o brasileiro ainda não olha essa questão de montar um portfólio, olha pouco. Muitos investidores que vêm para o mundo que sai dos bancos, eles olham ainda muito para o mundo de ações. Depois eles passaram a olhar muito para o mundo de fundo imobiliário, os de tijolo, os dos grandes gestores. Mas tem classes de ativo, como é o caso do Fiagro, do nosso Fiagro, que tem um potencial de geração de valor muito grande quando olhado sobre essa ótica de investimento de longo prazo, de construção de valor de longo prazo, de construir patrimônio investindo melhor os recursos, que aí permite montar uma estratégia. Eu posso pôr um pouco em ações, posso pôr um pouco em fundos de crédito, mantenho a minha liquidez ali atrelada ao CDI, que é o recurso que eu preciso mais em cima da hora, se porventura for sacar. Boa, eu vou aproveitar aqui só para explicar um ponto que o Gustavo acabou falando sobre como é que eles conseguem ganhar um pouco mais de dinheiro originando e estruturando os CRAs que eles acabam colocando dentro do fundo. E que eu acho que é um dos pontos principais, né? E eu vou pegar também a pergunta aqui do Antônio para juntar tudo. Ó. Como vocês consideram esse boom de fiagros com gestoras sem experiência? É exatamente isso, no campo do agronegócio, que são gestoras que têm muita experiência dentro de São Paulo, em imóveis, etc., que estão vendo aí um filão e estão querendo migrar para lá, para o agronegócio, porque elas podem ganhar um valor a mais. Né, e acabam afetando todo o setor de fiagro. Ainda tem a queda da Selic. A queda da Selic a gente deixa para depois. Vamos falar primeiro sobre essa parte. O que a FGA faz? Como ela tem muita entrada no campo, ela é uma empresa que vem ali do agronegócio, olha só o que a gente teve nesse último relatório aqui. Ó. Neste mês, alocamos 25 milhões no grupo ABA, que obviamente o Gustavo deve saber o que é e muito bem, devem ter estudado para caramba. Mas olha só, a operação inteira foi de 42 milhões, estruturada pela FGA, e contou com outros investidores de mercado. Além disso, fomentamos parceiros que co-investem conosco, nos permite capturar prêmios por termos originado e estruturado a transação e validam que a operação tem características adequadas. Então, essa não foi a única operação, né? Lá embaixo ele chega a falar outra. Ó. Eles venderam ali ao Coest e alocaram uma nova transação também com prêmio por ser originada e estruturada pela FGA. Uma operação de 60 milhões, eles alocaram 23 milhões dentro do FG Agro. Então, o que acaba acontecendo? Né? A FGA, o FGA 11, ele estrutura, ele pega uma parte disso, ele mostra para o mercado que é um bom papel, então outros também pegam, e o cotista desse FGA 11, ele ganha um prêmio por causa dessa originação, estruturação, que os outros pegam. E a parte que o FGA 11 pega, ele ganha um CDI mais maior do que o que seria se tivesse no mercado. Por quê? Porque ele tira um atravessador. Né? Normalmente, o que acontece? Nessas gestoras aí, você vai ter alguém que originou e alguém que originou vai querer ganhar um prêmio. Quem é esse originador? A FGA. Então, nesse fundo aqui, você consegue ter uma mesma rentabilidade, que é o que eu tenho visto, com um risco menor. Né? E eu gosto muito dessa questão do FGA. Ele prefere, ao invés de entregar um retorno maior, tendo esse mesmo risco e podendo
né, ter esses riscos de crédito, etc., ele prefere trabalhar num risco inferior ali e acaba entregando mais ou menos a mesma coisa. A gente já vai mostrar os rendimentos também. Mas, ô Gustavo, fala um pouquinho sobre essa questão, cara, que é exatamente isso. Vocês pegam uma parte do que vocês originam, colocam no fundo, e aquele restante, o cotista acaba ganhando um prêmio por essa originação e estruturação. Esse exemplo da aba é bem característico. Nós temos aproximadamente 70% do portfólio do fundo, um pouco maior o número, alocados em empresas que foram, em créditos que foram originados pela FGA. E legal que você trouxe o relatório, traz um pouco mais de didática para o investidor, para quem está ouvindo a gente aqui entender. Mas, resumidamente, é isso. O investidor que co-investe no papel que nós originamos e estruturamos, ele compra esse papel até um pouco acima do que ele compraria no mercado, se fosse num processo de distribuição normal, comprando de uma corretora, comprando de uma oferta pública mais pulverizada. O co-investidor ele também tem um prêmio co-investindo conosco. E para ele está tudo bem que o fundo que a remuneração do papel em que o fundo comprou seja um pouco superior à que ele investiu, porque ele entende que ele está num benefício de ter uma taxa maior, que o trabalho da FGA precisa ser remunerado em benefício do nosso cotista, que é ter o papel com uma remuneração superior, e com isso tem acontecido isso que você comentou. A gente entrega uma rentabilidade muito próxima dos peers, dos demais fiagros, mas com um nível de risco de crédito um pouco inferior quando comparado ao da indústria. Tem bastante disso. E provavelmente isso explica porque que tiveram vários fiagros que tiveram problemas, inclusive o pessoal citou isso no chat, com medo de investir na classe de fiagro, e não aconteceu na FGA. Não queremos dizer que nunca vai acontecer. Você, inclusive, falou que em algum momento deve acontecer, mas a recorrência deve ser muito menor. Todo crédito, às vezes fica falando um pouco até da minha experiência, né? Na verdade, antes de FGA, eu tive 15 anos no mercado financeiro e na concessão de crédito. Desses 15, 7 já era dentro do agronegócio. Então, eu vivi, eu trouxe isso para dentro do time, não é meu, a gente tem um time, o João, um cara que tem mandado super bem na análise das operações. Eu não lembro o número, mas é ordem de grandeza. A gente olha as operações que vêm do mercado. A gente olhou, acho que quase 40 operações que vieram do mercado. E fizemos algumas alocações em transações que o mercado apresentou para a FGA. A gente tem também essa possibilidade. Mas a questão é assim, a concessão de crédito, seja para o setor que for, precisa de experiência. E não é experiência em análise de balanço. Também precisa saber analisar o balanço, entender os números que estão ali por trás. Mas é a experiência em conversar com o empresário e ter a capacidade de, ouvindo o que ele passa, isso vale um pouco para o mundo de equity também, né? Mas ouvindo o que o empresário passa, como ele se posiciona numa conversa ou numa série de conversas, porque, por exemplo, a própria aba, a gente tem, a gente está quase um ano e meio, num processo de diligência ali, de discussão com o empresário, mostrando os benefícios. Não era uma empresa que tinha balanço auditado histórico longo. Olha, faz o seu primeiro balanço auditado, você vai acessar um capital melhor, oferece garantia real para o seu investidor, toma um volume maior. Teve todo um processo de conhecimento, de mostrar o que seria a oportunidade e o que a empresa poderia fazer. E na discussão com o empresário, você consegue perceber quem é sério, quem não é sério. Se você está inserido dentro de um network que você faz 2, 3 ligações, não é nem ligação, né? Mais ligação na minha época de banco. Manda 2, 3 mensagens no WhatsApp e alguns colegas que estão no mercado falam: poxa, essa operação não, isso aqui é legal, esse cara tem um histórico positivo. Não, isso aí presta atenção que eu vi essa história desse cara que aconteceu assim. Então, todo esse conjunto de conhecimento, de habilidades, são importantes para a concessão de crédito em determinados setores. E no agro,
a gente conhece do agro, a gente tem histórico no agro. Tem algumas outras casas que montaram um time também com algumas pessoas que têm experiência no agro. E eu diferencio aqui também e você que gosta de futebol, né, Nigri? E o seu time foi me entregar aqui para o Palmeiras, que nós vamos, não sei quanto é que tá, se alguém tiver notícias nem aí. quis ver. Mas trazer alguns bons jogadores é diferente de ter um time jogando junto há algum tempo. Time entrosado, que sabe onde a bola está, o outro passou a bola, tem alguém naquela posição. E o time nosso joga junto esse jogo do agro já há bastante tempo. Dos sócios mais novos, aí nós estamos falando de gente de 10 anos de casa. E assim, até devolvendo para você, né, que se fosse, vamos falar um pouco do fundo, para não ser vendedor do nosso fundo, eu acho que é legal a gente bater nesses aspectos de olhar as indústrias sem preconceito, as indústrias de investimento sem preconceito, mas com cuidado. Então, eu não invisto em Fiagro. Mas por que você não investe em Fiagro? Você pode estar deixando de lado uma grande oportunidade. Não, eu posso investir em Fiagro. Como é que eu faço para investir em Fiagro? Deixa eu conhecer quem são os gestores, deixa eu dar uma passada de olho, ver como esse gestor aloca a informação, o crédito. Deixa eu ouvir formadores de opinião, não só do mundo digital, mas também do mundo antigo. Então, deixa eu ver o relatório de uma corretora, deixa eu ver o relatório de uma casa de análise, deixa eu ver como vocês aqui, o time do Dica de hoje, o Zatar, o que está falando sobre isso, buscar conhecimento para que você construa patrimônio a longo prazo. Senão você fica refém de produtos que não são rentáveis a longo prazo, e aí você fala assim, não, mas eu evitei. Por exemplo, nós tivemos no fundo nosso, a gente teve um fluxo recente, forte, de venda, sem mudança nenhuma no fundamento. Ele saiu de R$10, veio a 9,60, 9,65, tem menos 3%. Nossa, eu evitei de perder 3%, porque a cota caiu 3%. Tá bom, meu amigo? Só no primeiro ano, esses 3% acima do CDI, se você que não investiu já perdeu. No segundo ano, você já estaria ganhando 3%, perdeu de novo. Então, essa inércia de não explorar possibilidades é perder. É uma decisão que, na partida, ela já pressupõe que você vai perder. Agora, óbvio que tem que tomar cuidado, porque tem fundo que já caiu, Fiagro, por exemplo, que já caiu 12%, 13%. Então, avança, mas investiga, busca conhecimento, e não estamos falando de conhecimento profundo, são leituras que permitem separar um pouco do joio do trigo, quem conhece, quem não conhece. E aí isso acho que vale, Nigri, para todas as classes de investimento. Alguém aqui falou de COI. Tem COI que é positivo, porque ele está explorando uma determinada estratégia. A grande maioria... eu nunca vi. A grande maioria é perigoso. Para o público eu nunca vi. A grande maioria é perigoso porque tem um spread gigante embutido atrás da estruturação. Mas tem transações que são... Então, procura se informar, busca conhecimento e devagarzinho vai montando um portfólio, tomando algum risco, não faz tudo do dia para a noite. Surgiu uma oportunidade. Aloca um caminhão de dinheiro naquela oportunidade e no dia seguinte descobre que não era. Então, eu coloco 10% aqui, 5% ali, 3% ali, vou buscando conhecimento e melhorando o retorno sobre os meus investimentos. Gustavo, vamos aproveitar para falar sobre a rentabilidade do fundo, porque tem algumas pessoas, né, que não entenderam ainda que o Fiagro ele consegue pagar exatamente igual um fundo imobiliário tradicional. Ele paga todos os meses. Você vê aquele dinheiro pingando na conta todos os meses. Então, por exemplo, uma pessoa que lá atrás, no início do fundo, começou lá em janeiro de 2022, tá? Cada cota valia R$10 naquela primeira emissão. Né? Então, vamos imaginar que a pessoa botou R$10 mil para facilitar essa conta. Ela comprou 1.000 cotas. Então, no primeiro mês ali, se eu não errei a conta aqui, ela ganhou R$90. Certo? 10 mil, 1.000 cotas, né? Vezes 9. Você depois, em todos os outros,
ela ganha 14 centavos, R$ 140, 150, 150, 180, 150. Se ela não fez nada, esse dinheiro pingou na conta dela. Se ela investiu R$ 100.000 lá no início, ela ganhou R$ 900 e depois ela ganhou um salário mínimo em todos os meses, menos nos 3 últimos. E aí eu vou entrar naquela questão da Selic que está caindo. Uma coisa que eu acho que vocês ainda poderiam melhorar nesse gráfico que já está ótimo é colocar essa informação aqui do 155% do CDI. Por quê? Porque o fundo, por exemplo, nesse último mês entregou 1,20%, né? Isento de imposto de renda. O CDI agora está 12,25 a Selic, CDI deve estar 12,15, deve estar pagando ali uns 0,93, mais ou menos. Se você ainda botar o efeito do imposto que você pagaria num CDB liquidez diária, que é aquilo que você falou, né? O que você falou lá atrás? Você falou, né? O cara, ele pega um investimento desse de CDB e ele fica jogando para longo prazo. Então, às vezes, você tem um CDB de liquidez diária porque você quer aquela liquidez em qualquer momento, e aí você tem aquele CDB já há 2, 3 anos. Enquanto isso, se você tiver num Fiagro, é claro que ele tem aquela volatilidade de curto prazo, mas você vê aqui que em rentabilidade do fundo ganhou 155% do CDI. Será que precisa ter tanto na liquidez diária? É claro que alguma coisa você tem que ter na liquidez diária, a gente nunca sabe qual é a emergência que vai surgir na nossa vida. Mas essa rentabilidade, né, é possível, é plausível a gente continuar vendo rentabilidades de 140%, 150%, 155% CDI, excluindo aí essa questão de imposto, né, que é isento de imposto de renda. É possível a gente continuar com isso? E outra coisa, se a Selic cair, deve ter uma queda também? Vocês chegam a fazer algumas projeções? Tipo, se a Selic cair para 9%, será que esse rendimento vai cair para quanto? Né, que 9, 8 e pouco é aquilo que o Boletim Focus coloca. Vamos falar um pouco sobre essa rentabilidade. Tá bom. Em termos de percentual do CDI, quando o CDI cair, na medida em que o CDI cai, melhora. Como os spreads das alocações são pré-fixados, a gente não tem nenhum ativo em que... Porque isso também acontece. A gente poderia emprestar em 150% do CDI, 160%, 170%. Na verdade, os CRAs são... que ele compra assim, CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 4. Então, esse mais 4 já está. Só vou corrigir o CDI mais 6. CDI mais 5 e pouquinho para baixo. A gente não tem nenhum de CDI mais 6. Podemos vir e até essa brincadeira que eu fiz com o Nigra, que o spread de risco leva a um risco de crédito, né, maior. Correto. A grande questão é, se o CDI for 10, o 5 é 50% do 10. Se o CDI for 13, 5%, cara, não sei quanto é, mas é menos do que 50%. Então, quanto mais ele vai caindo, um CDI mais 5, CDI mais 4, ele representa mais do CDI. Então, em percentual, realmente aumenta. Então, esse é um aspecto. Mas isso não significa que o fundo esteja entregando uma rentabilidade superior, é só uma medida. Mas tem uma questão que implica em geração de valor dentro do fundo, que está relacionada com a queda do CDI. Nosso fundo é um fundo de crédito. As empresas pagam juros para o fundo, mais o spread, mais o adicional sobre o CDI, para o fundo ter emprestado, ter comprado o CRA dela, o CRA. Se os juros caem, a qualidade desse crédito melhora. Então, se a gente tem uma empresa que precisava pagar 15%, 16% ao ano, essa empresa começa a ter que pagar 13%, 12,5%. Ou seja, ela passa a ter que desembolsar menos para pagar os juros. Com isso, a capacidade de pagamento dessa empresa aumenta. A qualidade do crédito, do ponto de vista macro, melhora. Na hora que a qualidade do crédito melhora, os investidores que estão comprando papéis... Deixa eu organizar, dar um passo para trás. Na hora que a qualidade desse crédito melhora, essa empresa, para fazer uma nova emissão no mercado, ela vai emitir com um spread menor. Então, isso vai fazer também com que os nossos papéis estejam com um ganho de capital, porque ele tem uma rentabilidade superior,
precificado maior. Então, a queda do CDI para fundos de crédito, para a indústria como um todo, isso não é um privilégio do nosso fundo. Para a indústria de crédito como um todo, ela é positiva. Aí o investidor vai olhar a distribuição nominal, ela vai cair. Tá bom. Mas só que vai cair o CDI, vai cair o IPCA+, e a rentabilidade desse CDB, que ela até então estava aplicando, digamos que fosse assim, vai cair também. O que acontece nesses momentos? Acontece no equity, acontece nos fundos listados. Tem um fluxo de recurso que sai dos investimentos tradicionais, com menos risco, e vem para esses outros ativos. Então, isso tende a trazer valorização na cota, ou no mínimo estabilidade, traz mais liquidez para a cota. Então, a redução do CDI, do ponto de vista macro, tem dois benefícios dentro do Fiagro. Um é a melhora da qualidade do crédito, óbvio, considerando que você fez empréstimos longos, e o segundo é que traz um fluxo maior de recurso. O Nigri, falando de fluxo de recurso, eu acho que isso também é importante a gente pontuar. Quando a gente olha para mercados mais maduros, por exemplo, a gente vai lá e olha para o mercado americano, a concessão de crédito no mercado americano é muito pouco feita por bancos. Ela é muito feita pelo mercado de capitais, os bonds, os fundos de crédito. Aqui no Brasil, alguém também indicou as ações do Banco ABC aqui. Por quê? Porque o mercado brasileiro, a concessão de crédito, ainda é muito feita pelos bancos. Sim. E o investidor pessoa física tem poucos veículos ainda para explorar esse ganho que hoje ainda fica nos bancos. Então, está atento a isso para fazer alocações em fundos de crédito, como é o caso dos Fiagros. E isento de imposto de renda, porque ainda tem o benefício da isenção do imposto de renda, permite que você participe de novo de uma indústria ou de uma classe de ativos que não está ainda saturada em termos de fornecedores de empréstimos. Ainda está muito no mercado bancário, que são os créditos que a gente traz para o nosso fundo. São empresas que tomam recurso no banco, a gente vai dar um recurso um pouco mais longo, até consegue uma taxa até melhor do que está no banco, e traz para dentro do nosso fundo. Então, acho que tem uma oportunidade aqui de alocação do portfólio nessa indústria de fundo de crédito. De novo, com aquelas ressalvas todas, conhecer, saber com quem está e tudo mais. Gustavo, a gente já está estourado no tempo aqui, mas teve muita pergunta no início que tinha a ver com relação a essa quebra de safra possível. Você consegue responder em 1 ou 2 minutinhos assim, a quebra de safra realmente, se ocorrer, né, ou se você está vendo que tem grande chance disso acontecer, ela pode realmente trazer um viés muito negativo para o mercado de Fiagro, como o pessoal estava com medo? Pode trazer, a depender de como foi concedido o crédito. Por isso que o crédito não deve ser concedido olhando o macro, o setorial macro. Vou dar um exemplo do setor sucroenergético. Do ponto de vista macro, ele está muito bem, que é onde a gente tem a maior porcentagem de alocação. Preços elevados, preços do açúcar elevado, preços do açúcar elevado, a safra, a gente está numa safra recorde. Só que nós tivemos produzindo pouco, mundiais. O resto do mundo Só que a gente teve uma recuperação judicial há 1 ano atrás, dentro do setor. Então, a concessão de crédito, ela tem que ter o fundamento macro, mas ela tem que ser feita olhando o micro, ou seja, a capacidade desse tomador de crédito de suportar oscilações que existem dentro do agronegócio. Oscilação de preço, oscilação de produção, porque pode ter é da natureza do negócio agro ter quebra de safra. Então, se ele tem uma robustez em termos de estrutura de capital, ele vai quebrar essa safra. Talvez esse ano ele perca dinheiro, o produtor, mas tá bom, ele tem uma estrutura de capital, ou seja, ele tem um patrimônio que permite que ele suporte esse ano de quebra de safra. Então, não dá para a gente generalizar e falar assim, não, como vai ter quebra de safra, nós vamos ter um problema generalizado na indústria. O que pode acontecer é que vai aparecer aquelas concessões de crédito que não foram bem feitas. Sim.
Porque essa é a hora da verdade. Ó, esse camarada agora está num ciclo de baixa. Ele suporta passar por esse ciclo? E só O jargão falando de mercado é aquela hora que a gente descobre quem está nadando pelado. não quis usar essa expressão, mas é isso aí. É isso. Aí apareceu os que estavam nadando. A água vai baixar. Todas as frases falam que é do Warren Buffett, então falam que é também. A água vai baixar e vai aparecer todo mundo que está nadando pelado. De novo, daí eu volto. No nosso fundo, nós não temos nenhuma concessão de crédito para produtor rural. Nenhuma. Legal. Que também leva em consideração o entendimento macro. Não que a gente não possa olhar micro um determinado produtor e fazer a concessão. Mas quando você olha macro, a gente estabeleceu também algumas teses. Concentração no setor sucroenergético, que é onde tem empresas corporativas e vantagens competitivas, estar dentro da cadeia de insumos, fertilizantes, porque eu participo indiretamente do produtor, mas de uma forma muito mais pulverizada, eu tenho essa empresa que me banca, mas só para não criticar as alocações em produtores rurais, inclusive a gente investe um pouquinho em alguns fiagros, tem pessoas que conhecem bastante do universo do produtor rural e provavelmente eles vão passar ileso ou com problema, se vier, pontual dentro dessa quebra de safra, porque fizeram boas concessões de crédito. Bom, obrigado, Gustavo. Deixar uma palavra final aí para o pessoal? Agradecer de novo sempre, Nigri, o espaço que você deu desde o início, né, um dos primeiros a nos ouvir, a gente ali outsider, tentando entrar dentro dessa... Para quem tem qualidade, a gente sempre abre espaço. Obrigado. Obrigado a todo mundo aqui que nos ouviu. Ficamos sempre à disposição. Tem bastante material no próprio relatório, como o Nigri falou, no site nosso, nas páginas nossas do LinkedIn, Instagram. A gente fica super à disposição até para se eventualmente tiver alguma questão, mandar para o nosso e-mail de RI. Estamos à disposição aqui.